Malaquias, capítulo 3, do verso 13 a 18. Leiamos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizei: que temos falado contra ti? Ora, pois nos reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade. Prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis com um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que o Senhor abençoe a tua palavra lida. Temos a proposta nessa noite com o tema: é inútil servir a Deus? E eu já respondo: não é. Mas por que achamos às vezes enfadonho servir a Deus? Por que achamos às vezes cansativo estar na casa do Senhor? E às vezes, quando o culto se delonga alguns instantes, já ficamos ansiosos para ir embora, já ficamos preocupados com os afazeres do dia de amanhã. Se torna cansativo servir ao Senhor. Vir à igreja regularmente nos seus trabalhos, às vezes se torna enfadonho. E o autor, escrevendo de Malaquias, é um texto que é regido de várias perguntas retóricas, que o próprio Deus chama o povo perguntando a ele: é inútil me servir? E o autor diz que este povo fala de forma dura para com Deus. Às vezes escolhemos palavras para falar com Deus nas nossas orações, escolhemos pronomes, escolhemos palavras que vão enaltecer a pessoa de Deus, mas Deus chama este povo e diz: as vossas palavras foram duras para mim. E às vezes a este ponto que estamos chegando a nossa sociedade. A Europa já deixou de adorar a Deus. Já é inútil servir ao Senhor na Europa. Já é inútil servir ao Senhor no berço da reforma. Já é inútil servir a Deus nos Estados Unidos, da onde veio a maioria dos nossos missionários. E eu e você? Será que está sendo inútil servir ao Senhor? Depois da pandemia, quantos que deixaram de congregar? Não morri, não aconteceu nada, é inútil servir a Deus. Porque Deus levou meu familiar, Deus levou meu emprego, Deus levou isso. E argumentamos contra Deus várias questões. Mas Deus vai responder este povo de forma dura, de forma que instrui este povo a obedecê-lo segundo a sua vontade. E que você, ao final deste culto, tome uma decisão se é inútil servir ao Senhor. Como primeira parte da nossa explanação, eu os convido a retornar no capítulo 1 de Malaquias, a qual o próprio Deus chama este povo, dizendo no capítulo 1, a sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. E no verso 2 ele diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos temos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei a Jacó. Israel sempre questionou as ações de Deus,
Israel sempre teve um dilema contra o seu próprio Deus. Mesmo quando ele é tirado do Egito, sob a poderosa mão de Deus, ao instante que Moisés vai para o monte Horebe receber a palavra de Deus, este povo já se prostra diante de ídolos, já começa a adorar outro Deus. E muitas vezes é assim o povo. Quando Deus não age segundo a sua vontade, o povo se rebela contra Deus, amaldiçoa o seu próprio Deus. E muitos desejavam voltar para o Egito, se tornar escravo daquele povo que os escravizou por mais de 400 anos. Quando somos convertidos, somos restaurados, somos regenerados, muitas vezes achamos cansados de servir ao Senhor. E quantas pessoas que estão aflitas, estão perdidas neste mundo, que não têm a graça do conhecimento de Deus, desejavam estar aqui, mas estão presos nos seus pecados, estão presos nos seus delitos. E quantos irmãos que da nossa igreja, ou outros que nós conhecemos, que estão enfermos, estão prostrados no leito e desejavam estar aqui, mas muitos de nós negligenciamos a oportunidade de servir ao Senhor. Religiosidade é uma coisa, servir ao Senhor é outra coisa. Servir com alegria, cantar louvores a Ele, expressar a gratidão a Ele, isso não é inútil. Porque o fôlego da vida que você tem quando amanhece, não é porque o seu celular despertou, não. É porque Deus te deu vida. Porque Deus te supriu uma noite que lhe guardou. Quantas pessoas que verdadeiramente dormem e não acordam mais? Quantas pessoas que perdem a sua vida no decorrer do dia? Conhecidos, familiares. E às vezes achamos difícil servir ao Senhor. Este povo recebeu uma dura palavra do Senhor. Eu espero que você não receba isso como uma dureza, mas como um alerta. Porque cantamos 3 louvores aqui que fala de estar perto do Senhor. Se você deseja estar perto do Senhor, de morar com o Senhor, de servir ao Senhor, não pode ser inútil o seu trabalho aqui na terra. E muitas vezes achamos cansativos servir ao Senhor com pequenas coisas que fazemos na nossa vida cristã. O autor começa dizendo: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Vós dizeis: no que temos falado contra ti. Verso 14: vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Quantas vezes olhamos para essa sociedade decaída, como Davi muitas vezes elencou essa situação. O ímpio prospera, o ímpio é bem sucedido, o ímpio está dando tudo certo para ele. Meu colega de faculdade peca, bebe, fuma, cheira, e está dando tudo certo para ele. E eu, como jovem cristão, não está dando nada certo. Muitas vezes argumentamos isso. Isso você está questionando o agir de Deus. Deus tem te preservado do pecado. Deus te tem preservado da ira deste mundo. Muitos jovens que estão prosperando estarão pagando esses dias diante de Deus. Quando Deus os cobrar, quando Deus os chamar a esse julgamento. Cantamos aqui que todos os joelhos se prostrarão diante do Senhor, todos prostrarão, mas nem todos estarão adorando a Deus. Eles estarão reconhecendo a majestade, a autoridade, o Rei dos Reis, mas eles não poderão mais adorar a Deus como seu Senhor, porque naquele momento Jesus será o seu juiz, será aquele que vai julgar os vivos e mortos. Todos os reis, todos os profetas, todos aqueles que passaram diante da face da terra, se prostrarão diante do Senhor. E muitos talvez estarão falando: foi inútil servir a Deus. Olhe para o seu lado, olhe para a sua história de fé, veja quantas pessoas que caminhou com você e abandonou a fé, negligenciaram o culto, negligenciaram estar na casa do Senhor, negligenciaram estar na escola dominical,
porque de manhã é melhor ficar em casa, assistir um filme, ir para a praia, ir para o shopping, fazer qualquer outra coisa, menos servir ao Senhor. São essas pequenas coisas que vai se tornando inútil servir ao Senhor, porque os prazeres desse mundo nos atraem. É melhor ir para tal lugar do que ir para a casa do Senhor. Na quarta-feira, jogo do Flamengo, eu vou para a igreja? Jogo de qualquer outro time? Não, hoje é dia de eu maratonar na minha série. Passamos 3, 4, 5 horas na frente da televisão e achamos cansativo 1 hora de sermão. Lemos cardalhaços de livros nas nossas faculdades e não lemos nenhuma porção da palavra de Deus durante toda uma caminhada cristã. Quantos homens que eu já vi adentrar esse templo e eu nunca os vi orar nessa igreja. Será que é inútil orar ao Senhor? Será que é inútil servir por 40 anos nessa igreja, que é a idade desse templo? Quantos membros que aqui se adentraram e aqui saíram e se achou inútil servir ao Senhor? Preferiu o mundo, preferiu os prazeres deste mundo. Mas o autor continua dizendo, porque muitas vezes olhamos para a palavra do Senhor e questionamos. É inútil obedecer a isso. Já passou desse tempo. Obedecer pai e mãe, obedecer as autoridades constituídas, obedecer o trabalho, obedecer minhas obrigações regulares como pai, e transferimos a responsabilidade para a esposa, transferimos a responsabilidade para a escola, transferimos a responsabilidade para a igreja de educar os nossos filhos. Depois, com 18, 20 anos, falamos, onde foi que eu errei? Você errou quando você não trouxe o seu filho à igreja e preferiu deixar ele dormindo em casa, com preguiça, com manha e talvez por qualquer outra coisa. Minha mãe está presente ali. Quando eu falava que está com dor de cabeça, ela falava, toma um remédio e ora. Se o remédio não curar a oração, cura e vão embora para a igreja. Com dor de cabeça, com roupa molhada, com roupa amarrotada, e caminhávamos para a igreja. E eu creio que você também foi educado assim. Esses eram os pais que forjavam seus filhos, tanto para a fé em Cristo, como para a fé e a obrigação das coisas deste mundo. Esse que vos fala, eu já trabalhei 30 horas internas dentro de uma empresa. Por que não ficamos 1 hora dentro da presença do Senhor? Quantas horas extras que nós, homens, fazemos pelo nosso trabalho, pelo nosso ganha-pão? E é inútil vir na igreja fazer um mutirão. É inútil vir numa quarta-feira pregar, estudar. Quantas coisas deixamos de fazer para Deus e fazemos para os homens? Quantas vezes devagamos as noites estudando para uma prova no outro dia, mas não passamos uma vigília na igreja? 9 horas é hora de ir embora, porque eu estou com sono. Misericórdia, irmãos. Misericórdia de mim e de você. Porque não é inútil servir ao Senhor. Porque o autor diz, no verso 15, ora, pois, nos reputarmos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Talvez você já viu isso no seu serviço. Talvez você já viu isso no seu trabalho. Quantos jovens, quantos colegas de trabalho que vivem pecando contra o Senhor, vivem cometendo os erros, blasfemam contra o nome de Deus e nada acontece. Por isso que os autores do livro de Malaquias vai ter essa percepção. É inútil ir para a igreja. É inútil servir ao Senhor, porque está dando tudo certo para eles. Para que eu vou seguir esses preceitos? Para que eu vou ter essa conduta? Para que eu vou ser um marido fiel? Para que eu vou ser um filho obediente? Para que eu vou fazer isso? Quem faz errado está dando tudo certo. Mas o texto continua dizendo, no verso 16, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia.
Sabia que Deus ouve os seus lamentos? Ouve as suas murmurações? Ele não ouve só a sua oração, não, tá? Suas angústias, suas aflições, seus temores. Mas quando murmuramos para Deus, nós estamos dizendo: Deus, não é suficiente o que o Senhor tem me dado. Não é suficiente ser fiel ao Senhor. Porque olha lá, meu colega de trabalho tem um carro novo. E o meu é em 60 prestações. 5 anos de suaves prestações, de juros alternados, o dobro do valor do veículo, e quando vai vender, vale 25% do valor que você pagou. E meu colega de trabalho já está de Camaro, já está de outros veículos. Por que somos assim? Lamentadores, murmuradores, questionadores de Deus. E ele fala: havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Sabe por que lamentamos? Porque esquecemos de ler a palavra do Senhor, de buscar orientação, de buscar a paz de espírito, de buscar a orientação para as nossas decisões. E às vezes escolhemos a profissão errada, escolhemos o emprego errado, escolhemos o que temos que fazer, e aí lamentamos com o Senhor. Pulamos etapas da vida de questionar o agir de Deus na nossa vida. E muitas vezes olhamos para como o povo de Malaquias: é inútil servir ao Senhor. Porque a Bíblia nos orienta que as bênçãos serão para nós, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, se obedecermos a palavra do Senhor. Mas não lemos a palavra do Senhor em casa. Como que meu filho vai obedecer a palavra do Senhor? Como que meu filho vai aprender a temer ao Senhor? Como que meu filho vai buscar ao Senhor se ele não teme a Deus? Então ele vai fazer tudo pela vontade dele, pelo conhecimento dele, pela astúcia dele. E às vezes vai quebrar a cara. E aí fala assim: poxa Deus, por que o Senhor não abençoa o meu filho? Por que o Senhor não dá isso para o meu filho? Ou para minha esposa, ou para mim? Porque muitas vezes buscamos ao Senhor só na hora das crises, na hora que está dando tudo errado. Aí lembramos do Senhor, lembramos do texto: o justo viverá por fé, o Senhor não desamparará o aflito, o Senhor me aconselhará no dia da minha angústia, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Aí lembramos de Deus. Mas por que foi inútil servir ao Senhor na quarta-feira? Por que foi inútil ir na oração na sexta-feira? Por que foi inútil buscar ao Senhor nos trabalhos regulares do Senhor? Meu querido irmão, o livro de Malaquias termina de forma abrupta. E aí entra 400 anos de silêncio. E essa resposta só vai vir com o advento de Cristo. Este povo não ouviu mais a voz de Deus, porque seus ouvidos estavam cauterizados, estavam cheios de Deus. Não queriam mais ouvir a voz de Deus. E quantas vezes estamos negligenciando a voz de Deus? Então a pergunta é inútil servir ao Senhor? Você tem se sentido inútil do que você tem feito para o Senhor? E aí vem a segunda pergunta: tem sido muito o que eu já fiz para o Senhor? Talvez você está aí com alguns dias, como eu, já de cabelos brancos, iniciando a calvície, e talvez você já falou: já fiz bastante. Será que você já fez o bastante mesmo? Será que você já fez o necessário? Será que o seu trabalho foi frutífero? Será que tudo que você já fez para a obra do Senhor está satisfeito? Como diz o outro: posso pendurar a chuteira? Mas não é isso que o Senhor nos cobra. Josué e Caleb, quando se adentraram a Jericó, eles falavam aos 80 anos que estavam com o mesmo vigor quando saíram do Egito. Samuel, quando está próximo da sua morte, ele chama o povo de Israel e fala: estou diante de vós,
Se alguma coisa eu fiz, se alguma coisa eu falhei, me julguem agora. Eu julguei vocês até agora, agora me julguem. Será que a sua vida está ilibada diante do Senhor? Porque eu não os conheço, não sei o que vocês fazem, alguns eu sei onde moram, não sei o que vocês veem, mas será que a sua obra, a sua vida está de agrado ao Senhor? Será que você pode cantar como cantamos aqui? Eu acho que todo mundo cantou. Se a morte chegar, você está pronto para estar diante do Senhor e falar: Senhor, aqui estão minhas mãos, aqui está a minha obra, aqui está o meu serviço ao Senhor. Eu orei, eu cantei, eu preguei, eu evangelizei, eu fui aos presídios, eu fui aos cárceres, eu fui ao hospital, eu levei o folheto para todas as pessoas, evangelizei todos os meus colegas de trabalho, como Ezequiel no Atalaia, não tem nenhum ímpio do meu lado que eu não falei do amor de Deus para ele. Você poderá dizer isso para Deus? Porque se você vê um irmão seu pecando e não argue, não o orienta, não o corrige, Deus vai cobrar dele o seu sangue. E talvez essa pessoa vai encontrar o único cristão, seja você, para pregar o evangelho para ele. Em pleno século 21, nós temos povos tão próximos de nós, que ainda não ouviram falar do Senhor. E o que você tem feito? Eu digo para vocês, meu irmão, a única coisa dentro dessa igreja que tem que ficar parada é onde vocês estão sentados, que é os bancos. Apesar desses aqui terem 6 pernas, eles não podem sair daqui. Mas eu e você podemos andar, podemos pregar o evangelho, podemos anunciar, podemos servir, prestar culto ao Senhor todos os dias. Seja você acordando de manhã, falando de Deus para o seu filho, ensinando ele a ir à escola e obedecer às autoridades ali, mas falando: meu filho, você vai aprender os ensinos deste mundo, mas eu vou te ensinar isso, isso, isso. Isso é a palavra de Deus. De você chegar no seu trabalho e dar um bom dia, dar graças a Deus e agradecer esse trabalho, como amanhã, nossa bela segunda-feira, feliz da vida, todo mundo acordar segunda-feira de manhã e ir trabalhar, e estudar, para a honra do glória do Senhor. Que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, com alegria. E você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para Deus. E tudo tem que ser feito com amor. Por que dedicamos tanto a dor pelo nosso trabalho e às vezes para as coisas de Deus em segundo plano? Se der tempo eu faço, se der tempo eu vou, se não estiver muito cansado lá estarei. Mas fazendo sol, chuva, greve de ônibus, a gente dá um jeito de chegar no trabalho. Já pensou se Deus nos julgasse assim? Mas o autor ainda continua dizendo, verso 17, para aqueles que são fiéis ao Senhor, para aqueles que guardam os preceitos, para aqueles que obedecem ao Senhor, ele diz: eles são para mim particular tesouro. Aquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis um homem, poupa o seu filho que o serve. O Senhor tem lhe guardado até o dia de hoje. O Senhor tem lhe preservado com vida. O Senhor tem o guiado pelos caminhos. E você às vezes não percebe a gratidão de Deus. O agir de Deus em lhe salvar, em lhe proteger. E às vezes lamentamos, questionamos. Mas muito mais do que Deus faz no seu dia a dia, lá na eternidade. Ele orou o dia que você ia nascer, e olhou para a cruz de Cristo, e pagou os seus pecados. Você é precioso, não aqui a linha aí dos neopentecostais, da teologia da preciosidade, você é precioso para Deus, você é precioso sim, mas a preciosidade é paga com sangue, com o sangue do Cordeiro, que te libertou do mundo das trevas, e hoje você pode cultuar a Deus. Você não é inútil servindo ao Senhor.
O seu trabalho não será inútil se você confiar no Senhor, porque a obra da redenção já está feita, já está paga. Não é os seus méritos que há de garantir a sua salvação, porque senão nós estaríamos perdidos. Porque eu digo para você, existe muito mais católico, muito mais espírita, que faz muito mais obra que nós. As Santa Casas de Misericórdia são sustentadas por esses povos. Os asilos, os orfanatos. E às vezes achamos que fazemos grandes coisas. Mas é por isso que as obras não salvam. A obra é de Cristo. Já pensou se o Senhor nos abandonasse? Jesus olhou para Jerusalém e chorou por ela, porque ela matava seus profetas. Quantas vezes matamos os nossos pastores? Quando você nega o Evangelho, quando você nega servir ao Senhor, você está matando o seu pastor. Eu posso falar que eu conheço um pouquinho do meu pastor. Isso causa gastrite, causa pedra nos rins do nosso pastor, por ver uma ovelha saindo do arraial, caminhando para longe da presença do Senhor. Isso nos constrange também como presbíteros, de militar no meio da seara e ver jovens, colega nosso, até colegas oficiais, se debandando, caindo em pecado. Isso nos constrange e nos faz mal. Porque será que é inútil servir ao Senhor? Será que é inútil ter uma vida de fé regrada ao Senhor? Que você esteja respondendo isso no seu coração. O autor continua dizendo no verso 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que o serve a Deus e os que não servem. Esses que estão prosperando aí fora, eles darão conta dos dias deles ao Senhor. Mas também eu e você. Será que você tem feito a obra do Senhor relaxadamente? Será que você tem dedicado a vida de temor ao Senhor? Quantas vezes você tem buscado a presença do Senhor no dia a dia? Quantas vezes você tem agradecido as dádivas do Senhor? De olhar toda a bondade do Senhor, de conduzir você hoje aqui ao templo? Você já parou para avaliar quantas pessoas que Deus usou para o Evangelho chegar até a sua casa? Quantos evangelistas que passaram, talvez lá na cidade que seu avô, a sua avó serviu, e ela ouviu e acreditou e creu na palavra do Senhor, e essa palavra foi inculcada no coração do seu pai, da sua mãe, e eles se constituíram como filho, e lhe trouxeram aqui a presença do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Já pensou se um desses evangelistas se achasse inútil de servir ao Senhor? Se ele não tivesse adentrado a casa sua para pregar o Evangelho? De chegar lá na vila, no Córrego do Ouro, como meu pai diz, e pregar o Evangelho à família dele? Lá no São José dos Calçados, em 1905, quando meu avô se converteu ao Senhor? É lembrar a gratidão de Deus. Porque se esses homens fossem inúteis, achassem inútil servir ao Senhor, talvez eu e você não estariam aqui. Homens que pregaram a palavra com ousadia, empunhado em mulas, em cavalos, debaixo de chuva. Me traz a memória de um missionário chamado David Brandt, que ele, vomitando sangue, ele percorreu os Estados Unidos e parte do Canadá, pregando evangelho aos índios. E esses índios se matavam uns aos outros. E ele falou: como que Deus não pode salvar esse povo? E o questionamento de David Brandt é: por que Deus salva os brancos e não salva os índios?
Por que Deus se revela aos brancos e não se revela aos índios? E eles estão morrendo sem Deus. Essa deveria ser a pergunta que deveríamos fazer. É inútil servir ao Senhor? É inútil pregar o Evangelho a esses povos que estão caminhando a passos largos para o inferno? Porque se eu e você achar inútil servir ao Senhor, esses povos não ouvirão do falar de Deus. Esses povos não temerão ao Senhor. E como foi cantado e pedido aqui pelo diácono Natan, eles não poderão adorar ao Senhor. Porque quem ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem ensine? Talvez esses povos ainda não obedecem ao Senhor, porque eu e você estamos cansados, porque eu e você estamos afadigados, porque eu e você estamos sobrecarregados das atividades deste mundo. E eu chegar em casa, deitar numa cama, no sofá, ligar uma televisão, é mais útil do que servir ao Senhor. E achamos inútil. É dessa forma que respondemos ao Senhor. É inútil o Senhor ter me salvado. É inútil vir na igreja. Eu prefiro ficar em casa descansando. Eu não preciso ir orar ao Senhor, porque eu trabalho, eu estudo. Eu ouvi isso muitas vezes de um colega meu, que hoje mora lá na Suíça. Como ateu, a gente falava, Deus te abençoe. Ele falava, não, eu trabalho. Vai com Deus, não, eu vou de ônibus. Pela arrogância e a prepotência. Mas esse jovem foi criado dentro de um lar evangélico e conhecia a Bíblia, como diz o outro, de capa a capa. E ele falava dessa forma. Eu conheci um jovem que ele disse, e hoje eu falei para os jovens, eu vou bebendo alegre para o inferno. Um jovem criado na presença do Senhor, porque ele achou inútil servir ao Senhor. Porque ele disse, se Deus vai salvar, Ele vai me salvar. Se Deus quer me salvar, que eu não vou obedecer às autoridades da igreja. Ele se achou inútil diante de Deus. E eu roguei por ele até o dia da sua morte. Que você não faça essa afirmação. Eu os convido a uma graça remidora, que foi concedida através do autor dos livros de Salmos, no capítulo 127. Salmos 127, para a nossa conclusão e aplicação final, diz assim, eu estarei lendo, os irmãos acompanham. Ou melhor, vamos ler todos juntos? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha as que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Comer o pão que penosamente granjeaste. Os seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava e não será envergonhado quanto pleidear com os inimigos à porta. Se você não está achando inútil servir ao Senhor, então você será abençoado para o Senhor. Porque esses que estão ali fora, estão trabalhando, estão penosamente buscando o seu sustento. Hoje, nos nossos dias, buscamos cada vez mais ter coisas deste local, deste mundo. E eu lhe afirmo com toda certeza, tudo que você tem será destruído. Tudo que você conquistou será destruído. Sua casa, seu apartamento, seu carro, sua mansão, seu sítio, sua fazenda, seu gado.
tudo isso será destruído. A única coisa que será provada será as suas obras, com fogo depurado. A sua obra será passada pelo fogo da purificação do Senhor. E o que você tem feito? Será que tem sido inútil você acordar de manhã para trabalhar? Será que tem sido inútil você trabalhar penosamente? Porque aos seus o Senhor dá enquanto dorme. O Senhor abençoa, o Senhor frutifica, o Senhor dá rentabilidade, o Senhor guarda. Quando você tiver tempo de visitar a minha mãe, Dona Darcy, ela poderá lhe apresentar. É Chale, mãe, que fala? Minha mãe tem uma blusa lá, que ela era quando solteira. Minha mãe vai fazer 40 anos de casado. Aí a gente olha para o texto do Egito e fala que o povo viveu 40 anos e a sua roupa não se estragou. Nossa, que milagre! Que maravilha! Se quiser ter um milagre lá na casa da minha mãe. 40 anos, mas é de lã, tá? Lã pura. Isso é bênção de Deus. Por que muitas vezes não percebemos esses detalhes da mão de Deus? Você já viu quantas vezes seu carro não quebra? Quantas vezes que ele não vai para a oficina? Quantas vezes que ele é bem sucedido? É porque Deus está te abençoando. Deus está te guardando. Quantas vezes tinha várias vagas de emprego e você foi promovido, você passou naquela prova? Porque o Senhor deu a bênção. O Senhor prosperou, o Senhor deu a resposta. Mas é necessário que olhamos para esse texto, porque o texto ele vai concluir dizendo: herança do Senhor são os filhos do seu ventre. Às vezes matriculamos os nossos filhos nas melhores faculdades, nas melhores escolas, pagamos plano de saúde, colocamos professores auxiliares, pagamos línguas, pagamos supletivo, pagamos isso, pagamos aquilo. Mas será que você tem guiado o seu filho para os caminhos do Senhor? Para que ele venha a ser a sua herança e você olhar para eles e ver eles sendo prósperos na presença do Senhor, deles militando na causa do Senhor, deles sendo bem-sucedido na casa do Senhor. Se você está criando o seu filho para esse mundo, você está errado. Crie o seu filho para a volta de Cristo. Crie o seu filho para ele reinar com o Senhor. Crie ele na admoestação do Senhor. Porque a conclusão desse texto é baseado no Salmo 128. E eu vou ler para vocês. Bem-aventurado, feliz, prazeroso, alegre é o homem, é a mulher que teme ao Senhor. Então não é inútil servir ao Senhor. É prazeroso, é feliz agradar ao Senhor. É ter contentamento com o Senhor, porque Ele me satisfaz, Ele me dá alegria. E aquele que teme ao Senhor anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerá. Enquanto no capítulo 127 a pessoa se enfada, ela cansa, ela busca, ela corre, ela se esforça. Aqui o Senhor dá para aqueles que o buscam. Feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Qual que é o contrário de hoje? As nossas esposas saem de madrugada para trabalhar junto com a gente. E se afadigam e ficam cansadas, se envelhecem mais cedo, ficam exauridas, e chegam em casa, tem que cuidar do lar ainda. Se o marido ainda não ajuda, fica mais difícil ainda. Fica a dica aí para os homens. Lavar vasilha não deixa homem. Passar pano de chão não cansa homem. E é difícil, né? Eu falo lá no meu serviço. No serviço você passa pano de chão, você lava carro, você faz tudo. Lava vasilha, mas em casa, meus colegas de trabalho estão aí para dizer sobre isso. Ele continua dizendo: será como videira frutífera.
Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da sua mesa. Qual o prazer que o pai tem de assentar com seus filhos numa mesa, de poder cear com eles, de tomar um café, de almoçar, de jantar, porque seus filhos são amados, são bem-vindos, são bem queridos, são bem educados. Ele tem a alegria de servir a sua família. E como pai, por mais que ele venha trabalhar num trabalho árduo, num trabalho cansativo, num trabalho pesaroso, ele tem prazer no Senhor, ele tem alegria, porque ele vê nos seus filhos a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Lá em casa, meus filhos casam e a casa vai aumentando. Tinha 3, agora já tem 5, já está com 7. A casa não diminui. Mas é prazeroso, é feliz, é gratidão a Deus. E ele continua dizendo: eis como serão abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Concluo. Não seja inútil servir ao Senhor. Não faça mais essa pergunta. E também não a responda de forma positiva. Responda de forma afirmativa, negando isso. Eu tenho prazer em servir ao Senhor, e na sua lei medito dia e noite. Eu tenho prazer de estar aqui na quarta-feira, mesmo cansado, meu irmão Juninho ali, mesmo com a roupa, com a farda do trabalho, eu venho para a presença do Senhor. Estou cansado, Senhor, os dias estão sendo difíceis, mas me fortaleça. Estou vindo da escola cansado, mas vou na igreja orar, pedir a Deus para me dar sabedoria, para que eu tenha um trabalho abençoado, para que eu possa frequentar o Senhor. Muitas vezes pedimos mal. Domingo passado, na quarta-feira, foi estudado sobre isso. Por que Deus não ouve as nossas orações? Porque não conhecemos a palavra de Deus. Pedimos mal, porque não sabemos falar com Deus. Então, meu irmão, não seja inútil servir ao Senhor. Não tenha tristeza em estar na presença do Senhor. Cante com alegria. Preste o culto com o mais fervor possível. Porque chegarão dias que não poderemos adorar o Senhor. Chegará dias que você estará cansado mesmo pela idade. Estará limitado de frequentar a igreja pela sua idade. E aí não há mais fôlego de vida, não há mais disposição. E o que você fará da sua vida? Se o Senhor olhar para a sua vida, contabilizar quantas horas você serviu ao Senhor, pegando os nossos trabalhos regulares aqui da igreja, quarta-feira, sexta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, 6 horas por dia. Quantas horas trabalhamos? Por dia não, por semana, né? Por dia, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas. Nem 10% nós servimos ao Senhor. Já pecamos aí. Porque no capítulo anterior, do verso 3, capítulo 3, os versos anteriores, fala em que defraudamos ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. Quantas vezes que o nosso dízimo é regrado, é pingado, é segurado, é retido. Quantas vezes a nossa oferta não é com prazer. A oferta é uma gratidão maior do que aquilo que Deus lhe concedeu. E você dá por prazer, você dá por gratidão. E segundo alguns teólogos, se você não dizima, você não deveria ofertar. Porque a oferta é aquilo que você dá além da sua mínima obrigação. Porque tudo temos e tudo te damos, não é isso que cantamos? Já pensou se Deus não lhe der saúde, não der o trabalho, como você vai dizimar? Como que você vai alimentar? Como que você vai servir ao Senhor? Muitas vezes nós colocamos as nossas convicções
no meu eu, no meu entendimento. Eu sou capaz, eu sou o melhor, eu consigo. Mas já pensou se Deus não tivesse misericórdia de mim e de você? Profissionalmente você pode ser bem-sucedido, como aqui o autor diz, o ímpio prospera, o ímpio está dando tudo certo. Você será bem-sucedido, você será um excelente profissional, um engenheiro, um arquiteto, um advogado. Mas diante de Deus, a sua obra tem sido inútil? Ou não? Porque Isaías, capítulo 53, no verso 11, Deus olha para Jesus e fala que verá dele o fruto do seu penoso trabalho. Se foi penoso para Jesus, por que para mim e para você não será? Por que achamos que o pouquinho que a gente faz é difícil, é pesaroso? Você já pensou se os professores do departamento infantil cruzassem os braços e não pregassem a palavra de Deus para o seu filho? Você já pensou que talvez o seu filho só ouve de Deus aqui na igreja? Porque você não tem cumprido o seu papel? Já pensou que você muitas vezes só abre a Bíblia aqui na igreja? Você já pensou que muitas vezes você só ora na hora da refeição, mais por religiosidade do que por temor a Deus? Cuidado, se seu trabalho não tem sido inútil, servir a Deus. E eu crendo que vocês não estão fazendo isso, e eu espero que não, que você converse com Deus. Porque Jó passou 40 capítulos ouvindo as lamúrias dos seus amigos. E quando ele chega no capítulo 40, ele fala: eu vou me calar, porque não sei mais o que falar. Mais uma vez eu calo a minha boca diante do Senhor. Porque Deus começa a responder ele em 4 capítulos. Aonde você estava quando eu levantei os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu botei limite nos mares? Aonde você estava quando eu fiz isso, 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 isso? Muitas vezes nós questionamos o agir de Deus e não sabemos o poder do nosso Deus. Ele pode te dar um trabalho melhor. Ele pode te dar tudo que você tem almejado. Mas será que você tem dado o verdadeiro culto a Deus? Como gratidão ao Senhor? Você tem cumprido os votos ao Senhor? Você tem dado a Deus a gratidão a Ele? Será que você tem feito um trabalho que Deus pode olhar? Servo, justo e fiel? Porque foi isso que Deus olhou para Jó e falou: pode tentar esse homem aí, que ele não vai se abalar. Pode tirar tudo dele, que ele vai continuar temendo a mim. Pode tocar nele. Então, meu irmão, seja mordomo do seu tempo. Administre a sua vida para que você possa congregar ao Senhor com alegria, que você possa prestar culto ao Senhor, que você possa dedicar tempo ao Senhor e que você não seja de forma inútil servindo a Ele. Que você dedique o trabalho de forma útil para a sua família, buscando o ganha-pão, dando o melhor conforto possível para a sua família. É digno descansar, é digno você poder dormir, mas que você faça com a dedicação que você também tem ao Senhor. Que você também se esforce, se esmere no trabalho da Igreja do Senhor. Temos a nossa UCP, temos a UPA, temos a UMP, temos a SAF, temos a UPH, tem o Ministério de Casais,
tem o departamento infantil, tem os missionários no quilombo, tem os missionários no cigano. Aonde talvez você está faltando? Talvez aonde você pode ser útil? Aonde você ainda não trabalhou na igreja? Aonde você ainda não pregou? Aonde você ainda não evangelizou? Talvez aquele colega do seu trabalho é o seu campo missionário. Talvez aquele seu patrão é o alvo das suas orações. Talvez é lá que você vai ser útil, servindo ao Senhor. Talvez é o seu pai que é o seu campo missionário. Talvez a sua mãe que é o seu campo missionário. Talvez é ali que você tem que pregar o evangelho. E muitas vezes negligenciamos o agir de Deus. E concluo. E aí você responde no seu coração: tem sido inútil servir ao Senhor? Eu espero que a sua resposta seja não. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu tenho alegria em servir, seja aqui em Nova Brasília, seja onde o Senhor me chamar. Eu tenho alegria de servir ao Senhor. Porque Davi, quando ele estava em pecado, quando ele estava no seu lamaçal de pecado, ele roga a Deus: Senhor, não retire de mim a alegria da salvação. Porque talvez você perdeu a alegria da salvação. Para quem está fazendo etnos aqui, né? Qual que é o trabalho de terça-feira? Lembrar o dia da sua salvação. Lembrar o dia que você foi salvo por Cristo Jesus. Lembrar o dia que você se reconciliou com o Senhor. Talvez nos falta isso. De lembrar o quanto que foi o amor de Deus de ter morrido na cruz por Calvário. Por isso eu convido você a ter um momento de oração. Que você faça uma reflexão de como têm sido seus dias de serviço ao Senhor. Será que você não está devendo? Será que você não está faltando? Será que você não está deixando de servir ao Senhor? Procure regrar o seu tempo. Procure ser mais diligente. Procure obedecer ao Senhor. Senhor, me mostra onde o Senhor deva trabalhar. Me guie nos seus passos. Me capacite, ó Pai, a ser um professor da escola dominical. Me capacite a ser instruído na palavra do Senhor. Me dê intrepidez, ó Pai, de pregar o Evangelho àqueles que não conhecem o Senhor. Me dê ousadia, Senhor, de falar para a minha família que eles devem temer o Senhor, porque o Senhor há de julgar tanto os ímpios como a mim e você. Se você comparecer diante do Senhor, qual tem sido o seu trabalho? Após alguns instantes eu estarei orando.